O Fabiano, tá tudo certo, só pode entrar direto, tá? Já foi feito a Prece. Tudo bem. Então vamos lá. prece. Eu convidaria o senhor Roberto para a leitura. O senhor Roberto pode ser? Pode ser, seu Roberto. Então vamos. Ficou estabelecido que as reuniões de socorro desobsessivo seriam ediomadárias, ocorrendo uma vez apenas, de modo que os médiuns pudessem manter-se vigorosos na seara da luz. Simultaneamente, haveria 2 reuniões de estudos de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, propiciando aos pacientes melhorados e em fase de recuperação da lucidez, melhor discernimento em torno dos problemas existenciais e da própria enfermidade que os vitimava. Outro sim, diariamente haveria passes, precedidos da leitura de uma breve página consoladora dos singelos comentários, predispondo os enfermos à captação e fixação das energias benéficas. Essa providência era de alta significação, porque além de propiciar renovação emocional, de beneficiar o raciocínio com os novos conceitos otimistas a respeito da existência, fazia-se de relevante utilidade também para os seus exploradores psíquicos desencarnados que os acompanhariam. No dia seguinte foram organizadas as equipes de serviço sob a orientação do administrador da clínica e do Dr. Norberto, que revelaram uma lucidez acima do esperado no que diz respeito às questões do além-túmulo. A genitora do administrador, que se dedicava totalmente ao ministério e conseguira trazer a família a fim de ajudá-lo, em face de haver conseguido orientar os filhos no rumo da doutrina espírita, fora, na terra, extraordinária servidora de Jesus. Desde os primórdios da planificação do antigo hospital, que estivera à frente com outros membros do seu clã, cooperando com Jacques Werner e os Antonelli. Desde quando desencarnara, que assumira relevante papel socorrista na obra de amor a quem entregara a existência física, dirigindo um grupo de senhoras desencarnadas que contribuíram favoravelmente na edição do apostolado, encontrou o apoio de outras entidades generosas que passaram a auxiliar as demais amigas que permaneceram no corpo físico, em labor de beneficência sobre a égide de eminente educadora desencarnada, Anália Franco. A clínica, desse modo, além do ministério específico em torno da saúde, transformou-se também em um educandário espiritual, desenvolvendo excelentes programas doutrinários em favor da mais ampla compreensão dos postulados espíritas. Lamentavelmente, nem todos os membros necessários para a sua manutenção conheciam o espiritismo, trabalhando por necessidade do salário dignificante, sem mais significativa emoção espiritual, em torno do ministério relevante a que se dedicavam. Ainda vige, nos sentimentos humanos, o interesse imediato, que se distancia de tudo quanto seja maior do que ele. Servidores generosos, que laboram em instituições nobres de auxílio ao próximo, esquecem-se do significado da obra e veem-na como uma empresa qualquer, sem vincular-se emocionalmente ao seu programa. Desincumbem-se dos deveres conforme estabelecem as leis trabalhistas, mas não incorporam o significado de alto valor ao comportamento que representaria uma valiosa conquista para si mesmos e melhor utilização do tempo, assim como aplicação mais consciente do seu esforço. Nenhuma crítica de nossa parte. Na análise desse comportamento normal entre as criaturas, somente uma lembrança de como também podemos ajudar
a melhorar o mundo, deixando de ser observadores ou cooperadores distantes da vivência do amor. A aplicação dos passes magnéticos e espíritas ficou estabelecida para o horário matinal, após as providências de higiene e meditação dos pacientes, quando já houvessem recebido a visita psiquiátrica ou clínica de acordo com as patologias que eram portadores. 2 dias após a reunião de desobsessão, Dr. Inácio convidou-nos a todos para que participássemos do recurso terapêutico em pauta. Um pouco antes do horário estabelecido, reunimos-nos na sala reservada para esta finalidade e entretecemos considerações em torno da mudança de atitude mental do espírito obsessor, que resolva alterar o seu programa de vingança e o próprio comportamento. O Dr. Juliano Moreira, visivelmente jubiloso em momento próprio, pediu licença para apresentar algumas considerações pessoais. Recordo-me, iniciou os comentários, de que, ao despertar além do corpo, liberado pelo fenômeno biológico da morte física, senti-me profundamente aturdido. Experimentava emoções variadas e confusas. Ouvia vozes acusadoras, gargalhadas estridentes e ápodos diversos, pensando que se tratava de alguma alucinação, já que a tuberculose não me teria vencido. A terrível asfixia, defluente da hemoptise violenta, a parada cardíaca, pelo que constatava, não me interromper o fluxo da vida. Sentia-me debilitado, continuando com dipneia terrível, a mente confusa, embora conseguindo raciocinar um pouco. Tudo era muito estranho, porque me sentia em pleno Campo Santo, numa noite aparvalhante, conseguindo a pouco e pouco ver o ambiente sombrio, no qual me movimentava uma farândula enlouquecida. Alguns desses indivíduos eram supliciados, enquanto outros se lastimavam, e mais outros, totalmente desequilibrados, fugiam em desalinho e indescritível pandemônio. Embora o materialismo em que me refugiara, ocorreu-me outra hipótese. Será que eu estaria morto ou despertara nos umbrais do inferno que considerava mitológico? A verdade é que o ambiente chocante produziu-me inusitado pavor, quando, então, escutei alguém me chamando nominalmente com doce voz em suave entonação de ternura. Logo identifiquei tratar-se de minha mãe, por quem sempre nutri profundo respeito e carinho. Ela me convidava à coragem e à paciência, conclamando-me a oração. Como não era do meu hábito orar, lembrei-me da infância e vi-me nos seus braços balbuciando a oração dominical. Automaticamente, repeti as palavras que Jesus ensinou aos discípulos, e à medida que o fazia, uma invulgar sensação de calma e de paz foi-me dominando, levando-me ao sono reparador. Ignoro como fui retirado do cemitério, porquanto despertei em um leito asseado, numa enfermaria suavemente iluminada que primava pelo silêncio, pelas atitudes cativantes dos enfermeiros e facultativos. Pensei estar na Terra. Tão similar era o ambiente. Nesse comenos, minha mãe apresentou-se acompanhada por um gentil senhor que se identificou, nomeando-se como Dr. José Carneiro de Campos, que fora na Terra eminente professor de medicina, ao mesmo tempo que era médico humanitário.
Não houve tempo para apresentações convencionais, porque, gentil e sorridente, sentando-se ao meu lado, observou-me detidamente, como se me estivesse fazendo algum estudo clínico, após o que informou amável. A morte é a abençoada mensageira da vida. Antes que eu pudesse enunciar uma palavra sequer, ele prosseguiu. Trouxe-o de volta ao grande lar, o que constitui excelente concessão divina, evitando que se lhe prolongasse a enfermidade cruel. Seja bem-vindo à pátria que o aguarda com carinho. Quis protestar, mas não pude, porque as lágrimas me tomaram repentinamente, e a vaga suspeita de que se encontrava no meu íntimo tornava-se realidade. Ele deixou-me extravasar a emoção, após o que bondosamente informou-me. Aqui terminam as dúvidas e começam as certezas. A vida é indestrutível e o espírito é imortal. Agora o caro amigo receberá conveniente tratamento para libertar-se das fixações e condicionamentos que a doença lhe impôs ao perispírito. E eu desconhecia in totum, a fim de dar prosseguimento aos estudos que ficaram interrompidos no mundo físico. Desnecessário narrar aos queridos amigos e benfeitores o processo de recuperação. Fez uma pausa, indagou se ainda haveria tempo de completar o seu pensamento, no que foi atendido de boa mente pelo doutor Inácio, concluindo. Logo me refiz, fui convidado a trabalhar com outros psiquiatras desencarnados, buscando encontrar orientações terapêuticas e informações seguras para o correto estudo da loucura e suas manifestações. Tive ocasião de visitar manicômios terrestres, câmaras de retificação espiritual, receber informações sobre as psicopatologias obsessivas, dedicando-me a contribuir com os parcos recursos que ia adquirindo em favor dos estudiosos dessa doutrina na Terra, a fim de que o grande flagelo venha a ser um dia debelado. Esta é, portanto, a minha primeira experiência em vivo, no exame profundo e tratamento das obsessões e das parasitoses, diferentes que afetam os enfermos, vitimados pelos fantasmas da idioplastias e construções mentais morbíficas que lhe pioram os quadros. Tá bom, tá aí, amigo. Só para a gente fazer uma pequena pausa, assim, que é importante, eu vou marcar aqui, ó, que é onde tu deu uma paradinha, e eu vou precisar fazer uma coisa, tá? Bem rápido aqui. Um momentinho. Meu celular tá na frente aqui. Entra. Tem que mostrar uma questão aqui para vocês. Vamos lá. Fabiano, o que é Oi? hebdomadárias? Oi? O que é hebdomadárias? Tá bem? Não entendi porque está falhando o seu Ainda telefone. Essa é a análise. Na segunda linha, bem Daqui a pouquinho eu respondo. hebdomadário. Tá bom. Já respondo, peraí. Essa é a foto da Nádia Franco, ó, que vocês estão vendo aí, aqui no quadrado marrom do lado direito. A Nádia Franco é uma professora que viveu no Brasil, no tempo da escravatura. Aqui está ela. Ó. Vou tentar aumentar um pouquinho.
e ela lecionava para crianças escravas, na época, quando eram abandonadas essas crianças. E também, hoje na Bahia, ela tem shoppings, teatro, Anália Franco, shopping Anália Franco, rua Anália Franco, tudo que vocês imaginar tem nome dela. E daí no mundo Aqui em São Paulo também, tem, Fabiana. né? Bastante. Tem. A Nália Franco, então, ela foi uma educadora pioneira no meio espírita. Ela era espírita nessa época, já conhecia o espiritismo. Ela tirava mulheres da prostituição também e dava dignidade melhor para essas mulheres e dava trabalho para elas. E, enfim, ela fez um trabalho missioneiro da sua época. E Joana de Ângeles, daí quando ela desencarna, Joana de Ângeles convida ela para que ela faça parte da Mansão do Caminho, do projeto da Mansão do Caminho. E aí ela é uma das pioneiras lá do projeto, toda da Mansão do Caminho, ela que cuida da parte educacional, um plano espiritual. Assim. Só para vocês entenderem quem era a senhora que estava com as senhoras ali. Lembra que o Roberto leu? Havia um grupo de senhoras, então a integrante era a Nália Franco, essa aqui. Essa educadora dessa época. Né? Ela foi enviada por Ismael ao Brasil para ser as pioneiras do início. Logo atrás dela vem Cecília Rocha, depois vem Ney Lobo, que é também educadora espírita, filósofo Ney Lobo, depois a professora gaúcha Cecília Rocha, e a Cecília Rocha é a última, digamos assim, pioneira nesse sentido, porque a Cecília Rocha é gigante, assim, também, como a própria Nália Franco. Mas, enfim, só para a gente não deixar passar para o final essa parte aqui, aí eu passo lá para a senhora, aquela que estava falando, ela perguntou o que era o que mesmo? A senhora falou? Estava dando falha no seu microfone por isso. Hebdomadárias. Hebdomadárias. É a segunda linha ali do início. Não sei. Quer repetir a pergunta? Alguém lê para ela, porque o microfone dela falha, daí eu não consigo entender. Tá ali na primeira parte. O que é hebdomadária? No primeiro parágrafo. O significado, ela quer saber, a dona Yolanda. O significado da palavra, Fabiana, ela quer saber. Só colocando no Google daí. Tá. Para nós ver. Porque realmente é uma palavra que eu não vi. Bom, mas enfim, uma outra questão que eu quero conversar com vocês aqui, ó. Espera só um momentinho, parei aqui com o Roberto. Logo aqui no texto, ó, onde ele fala assim, ó, que o doutor, então, após a desencarnação, ele viu acusações de espíritos, porque os espíritos fazem isso, tá? Fabiano, hebdomadário quer dizer alguma coisa semanal, é o período da semana. Em vez de dizer Tá. semanal, diria hebdomadário. Entendi. Então, vamos ver aqui, ó. Ele fala na ideoplastia, ideia plástica. É uma das propriedades do perispírito, do corpo espiritual, quando o espírito está em deformidade, tá aqui da psicopatologia, eu não achei aqui no texto, ele falou. Só para a gente ter uma ideia, se estuda muito isso na mediunidade, tá? É uma das propriedades do perispírito, que é elasticidade, expansibilidade, locomoção, ele esquenta, esfria, então são propriedades, quase, né? Não é a palavra correta, atributos do perispírito, mas mas enfim, eu queria pegar aqui, não achei, que passa, né, o texto, por isso que na hora que a gente tem que parar mesmo, para poder ler essa questão. Porque é importante, porque daí passa a palavra ali e não faz sentido, daí a gente só está vendo com os olhos. E o objetivo não é ver com os olhos, né, o texto, mas sim aprendendo junto.
Tá bom? Ali, ó, eu marquei, tá aqui, ó, no amarelo aqui. Então, ele diz assim, vitimados pelos fantasmas da ideoplastia e construções mentais morbíferas, que lhe pioraram o quadro. Ideia plástica é quando o espírito ele plasma seu próprio pensamento, as suas próprias ideias. E aí ele deforma o seu corpo, a sua imagem. Por isso a ideia do fantasma. Porque o fantasma ele é um espectro. O fantasma ele é chamado de espectro por causa disso. O espectro é aquilo que não se define. Por isso o autismo ele é chamado de espectro autista, não é uma doença. Porque não se define. Entende? A graus, a níveis. Ora está bem, ora não está. É uma coisa indefinível, é um espectro. Então, o fantasma também ele é um espectro, porque não tem essa imagem, ele não se define, ele não tem uma definição. Então, o caso da ideoplastia, isso, ele se materializa conforme vai sendo a sua ideia mental, a sua projeção mental que está lá na mente. E era isso que o doutor ali, então, viu no mundo espiritual, né, que eles estavam deformados segundo essas ideias. Isso no lado negativo, mas nós temos a ideoplastia da beleza, por exemplo, espíritos iluminados, os seus achotes de luz, o rosto mais embelezado no sentido da paz, né? Só para a gente ter uma... Daí eu passo a palavra, então, para vocês. O Fabiano, ali também, ali no início, né, da leitura, que ele faz, né, faz um comentário que os trabalhos, né, esse trabalho, apenas uma vez, de modo que os médios pudessem manter-se vigorosos na seara da luz. Então, Fabiano, e isso é importante ressaltar, porque senão um trabalhador podia trabalhar numa mesa mediúnica hoje, de manhã, de tarde, de noite, ou 2, 3 vezes na semana. Isso, então, não é recomendado. Não, ele não fala nesse sentido, ele está querendo dizer que se espera que o trabalhador tenha, digamos assim, mais confiança, mais experiência, o vigoroso é isso. Tá. Enquanto ele não atingir esse nível, eles então vão fazer uma vez só, e não consecutivamente. Porque consecutivamente requer que tu vai manter vínculos de sintonia. Então, para que tu mantenha uma sintonia de mais tempos de trabalho, mais vezes na semana, tu tem que também estar bem. Tu também tem que estar. Então, aqueles médicos ainda não estavam, então eles precisavam de estar, digamos, mais fortificados, ou vigorosos, né? Essa colocação que ele esse é o entendimento que ele traz, sabe? Então, no início, assim, é um pouquinho mais lento, né? Depois, conforme vão ficando mais fortes, mais vigorosos, que é uma analogia, né? Daí, sim, poderia se fazer. Pelo menos foi o que eu percebi. E no nosso centro, nós, como médiums, nós podemos trabalhar várias vezes na semana como médiums? Isso não nos dá algum problema? Não. Não, isso não tem nada a ver. O trabalho, porque olha só, o que acontece assim? O que é mediunidade? Nós somos médiums sempre, essa é a questão. Agora, claro, o intercâmbio mediúnico ele é diferente. Agora, mas eu sou médium na tribuna, eu não estou mediunizado, mas não estar mediunizado não significa dizer que não esteja dando uma passagem espiritual, através da psicofonia. Por isso, o Divaldo uma vez disse, o médium, ele não é médium na mesa mediúnica, ele é médium sempre. Na recepção ele é médium, quando ele faz uma palestra, ele também é médium, porque ele é porta-voz da fala dos espíritos. Só que, claro, o intercâmbio é diferente, mas isso não tem nada a ver, assim, a questão do intercâmbio na casa depende da necessidade da casa, essa casa faz esses trabalhos. Quando eu comecei
que eu trabalhava como médium de casa espírita, eu trabalhava 3 vezes na semana, tinha 3 tipos de trabalhos específicos, um diferente do outro, que eram normais, assim. Tu pode também ter, como tu falou, o médium, ele é médium sempre, ele pode também trabalhar em uma organização, às vezes filantrópica ou outras, e também ser intuído e usar a mediunidade, né? Não é só na Exato. Claro que eu até entendi na questão de que ela cita de uma forma mais direta pelo intercâmbio, né? Eu estou consciente do contato espiritual. É que dá a entender que isso talvez venha me fazer algum mal. Não faz nenhum mal. O que ocorre é que tu tem que ter uma assessoria espiritual programada e uma equipe rigorosa, aí vem a expressão, né? Porque não há, assim, um desgaste, digamos assim, porque tu não perde tudo que... Tu não pode sair de uma mesa mediúnica sem... Tu é reposto aquilo que tu trabalhou ali. Então, nada se perde, só se ganha pelo trabalho. O que entra em questão é se a equipe está bem, se o trabalho tem propósito do bem, porque o Kardec fazia mesa mediúnica em contato com os espíritos a semana toda. É exatamente, então ele tinha medo. É exatamente essa questão que eu estava levantando, né? Porque o Chico trabalhava sempre, né? Sempre. Eu digo assim, Fabiana, o trabalho mediúnico, mesa mediúnica, ele tem aquela comunicação direta com os amigos, né? Os desencarnados. Sim. Eu falo nesse tipo específico de trabalho. Eu não estou falando dos outros trabalhos da casa, onde a pessoa também é médium, né? Mas eu estou falando especificamente na mesa mediúnica. Aquele trabalhador que recebe aqueles nossos irmãos, que estão dodóizinhos, que não tem a capacidade do entendimento de saber o que está acontecendo, ou com suas dores, com as suas problemáticas, que vem pedir ajuda na mesa mediúnica. Esse que eu estou falando. É esse Sim. aí. É por isso que qualquer trabalho ele tem que ter assessoria do plano espiritual, primeiro, e também tem que ter uma equipe de médiuns conscientes, estudados, conhecedores, né? Então, é uma tarefa como uma outra qualquer, não há uma... Onde é que está escrito? Nós espíritas temos que cuidar assim, né? Onde está escrito que sim e que não? Essa é a questão. E se basear nas referências sérias para isso. Porque alguém um dia disse, alguém não tem que estar na referência, sempre no referencial, né? De uma obra. Por exemplo, André Luiz traz para nós o número ideal de médios de uma mesa, o tempo de um intercâmbio mediúnico. Ele fala dessas questões. O intercâmbio, né? Porque nós somos trabalhadores, a gente trabalha mais de uma vez na semana na Casa Espírita. É que está um pouco do místico, né? Não se pode conversar com os mortos. Então, tá aquela coisa, parece que se a gente falar demais, a gente está pecando. Mas onde é que está esse erro? Que erro é esse? Onde é que eu estou tirando? Das esferas bíblicas que nós podíamos questionar Deus e falar com os espíritos? Porque está no místico, né? Está nessa coisa do místico, eu não posso tocar ali. Por que não? Está lá no livro dos Espíritos. Quem ousa mexer com os mortos? Os Espíritos abrem isso, né? Porque, na verdade, os túmulos saíram, gente. Os túmulos foram abertos. A doutrina espírita abriu os túmulos. Parnaso de além túmulo. Voltei. São temas que o próprio Emmanuel traz. Volta Bocage. Os mortos estão voltando. Então, são o Emmanuel tentando quebrar esse místico que a gente tinha de essas coisas nós não podemos, entende? Então, umas questões bem... A Mara levantou a mão, queria fazer uma pergunta, Mara? Não, na verdade, eu ia falar do Chico, né? Mas, assim, muita gente até nem gosta mas o Chico era diferente e tal, né? Mas o Chico, assim, toda vez que precisasse,
e ele trabalhava mediunicamente na desobsessão, tanto ensinando, né, assim, orientando, às vezes ele trabalhava, às vezes ele não trabalhava, dependendo do irmãozinho, né, se fosse muito necessitado, às vezes as pessoas ali não estavam, porque na época do Chico tudo era muito novo também, principalmente para Uberaba, né. Então, assim, ele não tinha, era o Chico, mas assim, trabalhava, né? Era só ter necessidade e todos os dias, ele fazia as psicografias, né? Principalmente quando o Valdo era vivo, né? Era vivo, assim, estava lá com ele, né? Na época. Esse dia até eu falei, gente, eu não lembro do Valdo de jeito nenhum quando eu ia lá na casa. A gente saía para tomar café com o Chico depois, eu não lembro dele. Não, assim, para mim, o Valdo, mas assim, lá na casa dele, né, que eles psicografavam, e eu não lembro dele. É impressionante como assim, eu lembro do Chico, a gente tomava café depois, né, dos trabalhos, e não lembro do Valdo, gente, é impressionante. Mas eles tinham um trabalho, assim, mediúnico, de mediunidade todos os dias, né? E tinha até histórias muito engraçadas do Valdo com o Chico, mas assim, não lembro nos trabalhos, é um trem impressionante. Não sei por que eu não tenho essa memória do Valdo. Era só isso mesmo. Obrigada. Seu Roberto quer tomar uma aguinha, seu Roberto? Vamos convidar um outro? Seu Roberto? Seu Roberto tá com a boca cheia d'água. Tu mandou ele tomar água? Então vamos lá. A Rita? Ele se afogou. Quer ler um pouquinho, Rita? Posso ler. Exulto de contentamento com as experiências que venho vivenciando, profundamente agradecido ao Senhor da vida, em primeiro lugar, e logo depois ao nobre grupo dirigido pelo emérito Dr. Ignácio Ferreira, especialmente a ele, dedicado amigo e pedagogo exemplar. O Dr. Ignácio, citado nominalmente, pareceu enrubescer, como se for um adolescente surpreendido em alguma traquinagem. Procurou diluir a referência, informando que era apenas um aprendiz e que todo o mérito pertencia à equipe, em face pessoalmente da misericórdia divina. Encontrávamos edificados ante as referências estimuladoras em favor de futuros empreendimentos. A hora avançava, quando começaram a chegar os companheiros encarnados responsáveis pela terapia bioenergética. Discretos e sérios, sentaram-se em silêncio e cada qual tomou de algum livro que trazia de páginas mediúnicas que se encontravam impressas sobre a mesa, recolhendo-se à leitura e à reflexão. Logo depois, adentraram-se 2 pacientes, mais ou menos equilibrados, e à medida que os minutos sucediam-se, outros mais adentraram-se na sala, alguns acompanhados por enfermeiros e auxiliares de enfermagem, apresentando os sintomas típicos dos estados que vivenciavam. Um que o outro exteriorizava inquietação, enquanto alguns pareciam distantes e indiferentes a tudo o que se passava à sua volta. Às 10 horas, pontualmente, a irmã da veneranda benfeitora da clínica, Dona Isabel, assumiu a direção dos trabalhos, proferindo comovida oração de súplica aos céus, em favor do cometimento espiritual de que se iniciava. Ato contínuo, uma jovem leu uma página de delicada obra mediúnica, com muita oportunidade, até o que entreteceu ligeiros comentários a fim de não cansar os pacientes. Logo depois, o pequeno grupo, constituído por 6 pessoas, começou a aplicação dos passes, todos visivelmente inspirados pelos seus guias espirituais, e por algum de nós atendendo a orientação do nosso diretor. Podia ver a assimilação dos fluidos por uns enfermos, enquanto outros geravam uma repelência sem que naquela primeira experiência pudessem beneficiar-se. Embora essa ocorrência, o que haviam ouvido, o ambiente onde respiravam, as harmonias que os envolviam, se transformariam em benefícios que os alcançariam a longo prazo. Todo o ministério não excedeu a 30 minutos, após que os pacientes retornaram aos seus quartos, enfermeiras ou ao solário e aos exercícios físicos. Os membros do trabalho ficaram por mais meia hora, aguardando alguns retardatários, lendo a meia voz
realizando vibrações em favor de todos, quando então, com outra oração emocionada, foi encerrado o labor. Demoramos-nos no recinto, com o doutor Ignácio, utilizando-se do silêncio natural que se fez, explicou-nos. A tarefa para a qual havíamos sido convidados encontrava-se quase concluída, em face da instalação do departamento das suas primeiras realizações. O serviço deveria avançar naturalmente sob o amparo espiritual dos seus responsáveis. A nossa contribuição vai sendo encerrada sob as bênçãos do Senhor, e logo mais retornaremos aos nossos compromissos habituais. O casal Antonelli e Jacques, bem como os irmãos Bertolini e os outros mais servidores da causa do bem vinculados, a clínica tinham os olhos úmidos. Foi o caro Bruno quem tomou a palavra em nome dos seus membros. Jamais expressaremos nossa profunda gratidão ao querido benfeitor Dr. Ignácio, que, atendendo ao nosso apelo, não se fez de rogado e de imediato reuniu a eficiente equipe, ensejando-nos a concretização do abençoado sonho, ora transformado em realidade. Comprometidos como nos encontramos com o labor que é comandado pelo Mestre Incomparável, esperamos poder corresponder à expectativa, à confiança com que estamos sendo honrados. A partir de agora, nossa clínica terá um canal de comunicação direta com o Sanatório Esperança, o que nos facilitará prosseguir nas realizações iluminativas e na libertação de muitos espíritos infelizes, que o divino amor nos enviará para cuidarmos. Dr. Ignácio, demonstrando saudável emoção, esclareceu: ainda não encerramos o serviço, porque pretendemos retornar com os amigos que nos ajudam em equipe dentro de um mês, mais ou menos, a fim de fazermos uma avaliação dos resultados, permanecendo sempre às ordens, em qualquer circunstância, porque o compromisso com o bem não tem hora nem ocasião determinadas. Ainda ficaremos na clínica até o amanhecer do próximo dia, quando outros desafios nos aguardam, a fim de que continuemos fiéis ao dever de autoiluminação e do crescimento para Deus. Houve abraços afetuosos e intercâmbio fraternal com palavras gentis, que nos sensibilizaram de maneira especial. Quando os sentimentos da fraternidade real vigerem entre as criaturas em ambos os planos da vida, sem qualquer dúvida, o programa de crescimento intelecto-moral dos espíritos se dará com eficiência e rapidez. Logo depois, os trabalhadores da clínica seguiram aos seus mistérios e o nosso grupo saiu em visita e observação por algumas das enfermarias, contemplando a dolorosa paisagem da alienação mental acompanhada pelo amigo Bruno. O irmão Pititinga, sempre consciente das responsabilidades que lhe diziam respeito e portador de conhecimentos amplos sobre a vida e morte, o ser e a existência, os problemas e desafios humanos, as leis que regem a vida, numa das enfermarias em que alguns pacientes debatiam-se em confronto visível com seus inimigos encarnados, explicou-nos sem afetação: somos o nível moral que atingimos, enquanto preservamos as heranças do primitivismo animal, naquele seu momento valiosas, hoje, porém, prejudiciais, somos escravos de paixões e de sentimentos, que mais trabalham pelo corpo do que pelo ser que dele se reveste. O deotropismo que nos arrasta irrefragavelmente na direção da plenitude, lentamente vai nos auxiliando a desbastar as camadas pesadas da animalidade, por onde transitamos no rumo da espiritualização que nos aguarda. Trata-se de um processo lento. Só uma paradinha, tá? Ele usa uma expressão da Joana de Ângeles aqui, ó, essa expressão deltropismo, del de Deus e tropismo das plantas. Por exemplo, assim, que é chamado de tropismo, né? O tropismo é assim, todas as plantas elas vão andando em direção ao sol, né? Os girassóis, vamos pegar o girassol ele anda assim em direção ao sol, porque ele se alimenta da luz solar, né? Então, e todas as plantas são assim. Se tu botar uma plantinha na janela de casa, no apartamento, quem mora em apartamento? Aí vai ver que elas se viram para onde tem luz, onde tem janela. Elas sempre vão se virar as folhinhas, porque elas vão tentar sempre captar a luz do sol, porque elas precisam se alimentar. Então, se chama-se de tropismo, esse fenômeno. Ali ele faz uma junção entre duas palavras, e essa palavra então é da Joana, ela fala
essa ideia de que nós estamos sempre buscando Deus. Vocês entenderam? Como as plantas. Então, assim como as plantas, os animais, principalmente as plantas, nós também estamos sempre buscando Deus. Por isso, o deutropismo, que nos arrasta irrefreavelmente na direção da plenitude. Então, eu não estou indo como a planta em direção arrastado pela luz, mas eu estou constantemente em busca da plenitude. Eu quero ser feliz. Isso é o que o ser humano mais deseja, né? O ápice de todo ser humano é ser feliz. Então, a plenitude lentamente vai nos auxiliando a desbastar as camadas pesadas da animalidade, ou seja, a gente vai deixando esse homem ancestral, esse ser que a Joana vai chamar de antropossócio-psicológico, que é uma coisa antropológica para trás, aonde nós transitamos no rumo da espiritualização que nos aguarda. Onde trata-se de um processo lento que exige vigorosa decisão moral, de vigilância constante, a fim de não tombarmos nos velhos hábitos. Então, assim como as plantas também é um processo lento, que elas vão se alimentando. Então, esse é o chamado tropismo do estágio do humano. Ele está buscando sempre também Deus. Só que para as plantas o Deus ainda é o símbolo da luz, do alimento, ele não identifica, né, esse estágio evolutivo do princípio inteligente, não identifica o que é Deus. Ele só se alimenta de Deus, né, das coisas de Deus. Nós já temos uma consciência de Deus. Então a gente se alimenta de um outro nível de consciência. Por isso que ele vai dizer que o nível de consciência, ali, somos o nível moral que atingimos. Vocês perceberam? Só para não fazer essa ênfase, para não deixar passar esse belo ensinamento que ele deixa aqui para nós. Yolanda, tem pergunta, Yolanda? Não, seu Homero, não tem. Tu levantou a mão? Está até fechada a minha câmera. Tá, tudo bem. Continua, então? Tá. Trata-se de um processo lento, que exige vigorosa decisão moral e vigilância constante, a fim de não tombarmos os velhos hábitos que nos retêm na retaguarda. Vejamos esse espetáculo trágico de vinganças e ressentimentos, no qual vítimas e algozes que mudam apenas de posição periodicamente, revolcam-se nas voragens da loucura em face da ignorância em que perseveram, vitimados pelo orgulho ferido, esse doentio filho do egoísmo enfermiço. Seria muito mais fácil a adoção do perdão, a todos beneficiando, graças ao qual pode-se compreender que o erro é fenômeno das experiências mal-sucedidas, merecendo os equivocados a oportunidade de refazimento, ao invés do tormento de se lhes devolver na mesma moeda o mal transitório de que alguns se diziam vítimas. Observemos aquele irmão enfermo, e apontou um jovem desfigurado, com um olhar fixo além do mundo das formas, sob a ação nefasta de uma jovem desencarnada, a quem infelicitou através da leviandade que lhe é a conduta normal, abusando-a sexualmente e depois abandonando ao próprio destino. Sem que o esquecesse, deixou-se finar pela amargura e ressentimento, falecendo em deplorável estado emocional. Nem sequer deu-se conta do processo irreversível que a trouxe ao mundo espiritual. E porque a sua mente estivesse ligada àquele que a desrespeitou, foi atraída automaticamente a ele. Digamos que, possuidor da culpa, uma tomada psíquica se lhe esculpiu, e ela de um plug, decorrente do sofrimento que lhe foi imposto. Logo o identificou, passou a transmitir-lhe sentimentos e pensamentos desordenados de revolta e mágoa, que ele foi absorvendo, fazendo um quadro depressivo ao largo do tempo, agora avançando para mais grave transtorno. O remorso, a culpa, a revolta e desejo de vingança entre ambos misturam-se e fixam-se numa ideia única, e ambos mais afligindo e infelicitando.
advindo-lhe a desencarnação que poderá estar próxima, caso a misericórdia divina e os trabalhos nessa casa não a posterguem, continuarão chafurdando-se nessa infeliz peleja até que a reencarnação os conduza ao plano físico, em lastimável condição, como gêmeos univitelinos que se detestarão ou em situação ainda mais penosa. A ignorância de ambos a respeito da vida espiritual é tão vasta que nem sequer sabem distinguir o que ocorre à sua volta. Solicitando permissão ao Dr. Ignácio Ferreira para darmos uma demonstração em torno dos amargos frutos da ignorância e da desorientação religiosa, concentrou-se fortemente, diminuindo a frequência vibratória em que se encontra, condensou-se espiritualmente, aproximando-se dos dois combatentes, distendo-lhes os braços em atitude afetuosa, e o paciente físico, vendo tomado de surpresa, entregando-se a um inexplicável pavor e gritando: fantasma, fantasma. A enferma espiritual, igualmente surpreendida, assustou-se, sem dominar o estado de choque, deslindou-se do parceiro que vitimava e saiu literalmente correndo, gritando que estava sendo perseguida por seres demoníacos. O benfeitor espiritual acercou-se mais do jovem e falou-lhe: sou teu irmão, não temas. Já que te arrependes dos erros que praticaste em relação a esta que é tua vítima, assim como as outras, pede a Deus forças para reparar os males que lhe fizeste. Não sou fantasma, sou teu irmão. O paciente transtornado ajoelhou-se, expressando o seu atavismo religioso mal exercido. Colocou as mãos juntas em atitude de prece, que não conseguiu enunciar, e chorando, afirmou: sois um anjo que me vinde julgar pelos crimes cometidos, tente a piedade de mim. Logo entrou em pranto convulsivo. O amigo espiritual envolveu em vibrações de compaixão, dizendo: não sou um anjo que te vem julgar, sou teu irmão em Jesus, que te vem ajudar. Aplicando-lhe energias tranquilizadoras, o paciente, que chamara a atenção de uma auxiliar de enfermagem, que ficou aturdida com esse surto inesperado, ficou a compreender as reações até o momento em que ele amoleceu, adormecendo nos braços do nobre Petitinga. Aquele sono reparador seria o primeiro passo para sua futura recuperação. A partir daquele momento, por solicitação do bondoso Bruno, que seguia conosco, ficou estabelecido que na próxima reunião a irmã Tresvairada seria conduzida à comunicação, a fim de ter-lhes aliviados os sofrimentos e compreender o que lhe ocorrera, assim como o que estava acontecendo. A senda surpreendeu-nos, em razão de haver sido uma aula viva sobre o amor e a bondade, a compaixão e a caridade. Quando saímos da enfermaria, o amigo voltou ao grupo, não pude sopitar a curiosidade e perguntei-lhe por que especialmente aquele jovem e sua vítima insana. Petitinga fitou-me com seus olhos transparentes e luminosos após haver recuperado seu estado normal, respondendo-me bondoso: não foi por acaso. Desde que aqui chegamos, que essa dupla de corações me chamou a atenção, induzindo-me a conhecer-lhe a história, que não tive dificuldades em ler nos seus arquivos perispirituais. O mais curioso é que poderemos dominar em linguagem terrestre, que se trata de um drama de amor. Será, porém, isso o amor ou o fruto amargo dos impulsos sexuais mal conduzidos? A liberação do sexo com seus prejuízos arrasta multidões constituídas de pessoas de diferentes idades, insensatamente a situações lamentáveis e variadas, sendo essa uma das mais comuns expressões no além do túmulo. A vítima continua sofrendo como se estivesse no corpo físico, sem entender o mecanismo que a mantém presa ao seu defraudador. Nem lhe ocorre pensar na questão, porque a monoideia da vingança toma ali todo... única. É a monoideia. Uma ideia fixa, né? Toma ali todo o campo mental. Foi a sua primeira experiência feminina e última na Terra. Enquanto as criaturas utilizarem-se do sexo como instrumento exclusivo de prazer e de negócio para enriquecimento ilícito, para a fama, para alcançar metas de poder e de luxo, ele transformado em recurso portador de consequências imprevisíveis. Não são poucos aqueles deuses do sexo, símbolos sexuais que aportam além da morte com ulcerações morais de grave porte.
em face dos desalinhos cometidos, das traições, dos desastres domésticos propiciados e dos transtornos emocionais produzidos em alguma das suas vítimas, tombando em armadilhas preparadas pelos irmãos desvairados do nosso lado, que os aguardam exultantes. As obsessões no além do túmulo, que tem por causa o sexo desorientado, são terrificantes. Os responsáveis que utilizam com objetivo de degradação e de autopromoção tornam-se vítimas de si mesmos, ainda na Terra, sofrendo as inibições influentes do abuso, os conflitos emocionais que são gerados pela falta de sentimento no seu uso. O asco de si próprios, embora camufle, quando possível, essas estranhas peculiaridades, essas pequenas peculiaridades. Infelizes não se completam buscando sempre novos parceiros, entregando-se a aberrações na busca de prazer para saciar os desejos desgovernados, a angústia anterior. Sublime instrumento de vida da criatura humana o transforma por desar em veículo de degradação e de morte. Ao silenciar, estava sensibilizado, tomando por grande compaixão pelas vítimas desse anjo algoz dos incessados. Todos, em uníssono, concordamos com a sua análise oportuna e convincente. Deste modo, continuamos estudando alguns dos muitos infernos, e particularmente aqueles portadores da loucura fisiológica, nos quais a interferência dos espíritos era secundária. Esses mais interessaram o Dr. Juliano Moreira, que nos apresentou explicações valiosas, convidando-nos a mais ampla compreensão dos mecanismos da lei da causa e efeito. Chegando à alvorada do novo dia, reunimos todos novamente na sala especial e oramos emocionados, agradecendo ao Mestre Jesus e aos seus mensageiros a oportunidade feliz de aprender, de servir e de amar. Encerrou-se o capítulo inicial do nosso compromisso na clínica. Terminou o capítulo. Inclusive aqui, ó, ele está fazendo uma referência ao livro Sexo e Obsessão, que foi um estudo anterior a este livro que nós fizemos, falando da questão do compromisso sexual, né? Inclusive, eu estava lendo, quando estava lendo aqui, eu estava me lembrando do livro Sexo e Obsessão, e aí, quando eu vi, tinha a referência, né? Ali, quando ele fala, as obsessões no além-túmulo, que tem por causa o sexo desorientado, são terrificantes. Os responsáveis que se utilizam como objetivo de degradação, de autopromoção, tornam-se vítimas de si mesmos. Então, a gente rememora, né, o livro Sexo e Obsessão, daí ele cita, e é um livro importante, né, gente, quem não teve oportunidade de ler, que leia, assim. É do mesmo autor. Bom, alguém gostaria, então, de fazer algum comentário, trazer alguma questão aqui para nós? Vocês perceberam que eles se imantaram de tal forma. Ele primeiro seduziu a moça ficou seduzida por ele, e ficou naquele processo de uma simbiose quase espiritual, né, por ele. Aí acabou se colando a ele, simbolicamente falando, como se um plug se liga na tomada, como ele vai citar, e eles então ficam se alimentando naquele afã de ódio e remorsos. E aí vale lembrar que o pensamento ele plasma, né? E eles então vão ser convidados a voltarem para a Terra, e aí vão ficar mais unidos um ao outro, para tentar desenvolver então um sentimento do amor mais puro, né? O amor mais... E é terrível, né? Daí vem aquelas pessoas que acabam nascendo coladas, os chamados siameses. Crianças siameses. Alguém gostaria de fazer algum apontamento? Eu queria falar uma coisa assim que né, nesse livro que a gente leu, né, que estava falando, né, Fabiana, realmente, assim, eu não sabia, assim, que
muitos dos transtornos aí reforça, né, é por essa questão sexual, né, eu não imaginava que era isso, assim. E aí esses casos, como fala aqui em outros livros que a gente leu, principalmente também esse Sexo e Obsessão, é que a pessoa fica, como tu falou, numa loucura ali, né, buscando aquele prazer insano, e a gente vê casos, assim, né, de pessoas, assim, sempre na Terra, assim, né, achando que é um prazer desenfreado, assim, né, meio que foge da realidade, né, tu acaba se perdendo, né, é que a gente pensa sempre que vai tornar o obsessivo outras drogas, né, tipo assim, álcool, enfim, outras drogas aí, mas o sexo também desenfreado, assim, dessa forma ali, né, como tu sempre ressalta, né, de uma forma usada, distorcida, né, assim, explorando alguém, né, digamos, né, porque aí tem várias coisas, né, como esse caso aí dela, que também foi, provavelmente, né, assim, também sofreu uma violência sexual, então acaba gerando também distúrbios tanto ou graves, eu não achava que, mas isso sim, né, porque a pessoa, ela entra numa loucura também, né, assim como ela fica viciada numa droga, também não deve ser uma droga aquilo ali, né. Exatamente. Um vício. Porque é um prazer imediato, né? Isso não é falado muito assim na nossa sociedade, né? Às vezes é uma coisa que as outras drogas, todo mundo sabe que prejudica, embora alguns psicólogos tenham alertado, né, que qualquer coisa que a pessoa fique, né, deve saber porque está se formando em psicologia, né, hoje já está se falando um pouco mais, mas ainda é tímido, né, essa fala, né, de novo, sempre se fala que faz mal uma droga mais física, né, uma bebida ou uma outra droga, mas situações das pessoas que ficam numa compulsão ou numa coisa desenfreada também não é saudável, né? E isso gera até obsessões, né? Provavelmente essas pessoas, pelo que a gente vê, acabam se tornando obsediadas ou obsessores, né? Ou encarnados ou desencarnados, né? Porque ela também aí ilustra bem essa situação, né? Num caso que fica a pessoa uma com raiva, com ódio pelo que a outra fez, mas ao mesmo tempo presa a ela, né? Enfim. Achei bem relatado, assim, essa simbiose, e ficou bem claro. Isso aí. Alguém mais gostaria de pontuar alguma questão para nós? Fabiano, Pode falar. tem um livro que chama Driblando a Dor, do Luiz Sérgio, que ele fala, né, sobre dependência química. E no livro todo ele comenta da dependência química como cocaína, né? Fala do desencarne, quando a pessoa tem o vício e tal. E tem um capítulo que ele sai com o mentor, ele sai em turma, né? Vai visitar várias colônias, e depois eles vão fazer socorros com as orações das mães. Eu não sei se alguém conhece esse livro. Com as orações das mães, dos pais, né? Às vezes eles vão fazer algum socorro em festas, essas festas, essas vibes, né? Essas festas estranhas. Numa dessas festas, eles comentam. Uma menina está bem afastada assim, da turma, foi uma festa bem pesada, que tinha cocaína servida na bandeja, né? Enfim, muita coisa. E aí ele percebe que ela está bem afastada, que ela não bebe, que ela não fuma, que ela não se droga, que ela não cheira. E aí ele vai e pergunta para o mentor no que ela está fazendo ali, né? Numa festa tão estranha. E aí ele pega e fala, né, que ela tem um vício do sexo. É muito bonito esse livro. As minhas 3 filhas leram. É um livro pesado, mas é um livro muito bom. E o livro do Chico, né, lá também, que é o que chama Sexo e Destino, né, também fala sobre isso, que é um livro muito bonito, romance, né? Sim. Depois eu vou mandar a capinha ali para... Acho que tem alguém que está com o microfone, está dando o microfone aberto. E esse livro aí mostra, né, o trabalho da espiritualidade, né, constante, em relação aos jovens da droga, né? Como? Esse livro mostra o ponto de trabalho constantemente, né?
para ajudar e auxiliar os jovens sobre as drogas, né? Ah, sim, o Luiz Sérgio, ele tem, inclusive, ele tem outro filme. Esse aí é um livro que marcou muito, né? Tanto para mim quanto para mim. Muito bom. E tem Violetas, como é que é? Tem um livro lindo dele também, que ele visita várias colônias, inclusive na página 35, ele visita uma colônia que eu fiz muito tempo uma oração às 15 para 5 da manhã, que é como é que chamava? É uma oração da Caravana Socorrista. Nossa, fantástico. Eu passei muitos anos fazendo, eu levantava para fazer, e hoje eu faço, não preciso mais levantar e fazer, eu faço em casa, assim, dormindo, deitada, né? O relógio se desperta e eu faço oração, porque eu fui dispensada, né, pelos anos porque assim, eu gostava, no começo a gente faz na natureza, é linda, como é que chama, gente? Depois eu vou falar para o Fabiano, colocar o nome. Não é nos lírios, não também. é nos lírios colhidos? Lírios Escolhidos, eu acho que é. Não, é maior, mas fala sobre, não sei se é lírios, alguma coisa assim de flor. É lindo. Não, ela se refere ao outro livro dele chamado Lírios Colhidos. Sim, não, mas não é. Então, ele tem esse livro que eu estou falando, o título dele é um pouquinho maior, mas também fala de flor. Eu esqueci, cultivar os lírios, uma coisa assim. A Cleonice, Só acho se que você puxou o mudou. microfone. Só se mudou o nome, mas ele era mais compridinho. Eu tenho ele, depois eu posto. Aí você posta para eles. É lindo, lindo também. Aí esse outro já não fala sobre as drogas, fala sobre as colônias. Aí ele vai visitar a colônia de Maria de Nazaré, visita essa colônia da Caravana Socorrista. Então, assim, é um livro muito bonito também. Eu gosto muito do Luiz Sérgio. Uhum. Para quem não sabe, né, o Luiz Sérgio ele tem uma gama de livros escritos tão quanto o próprio André Luiz, assim, uma série longa de literatura. Ele morreu, ele desencarnou, na verdade, no Tarumã, era aquelas corridas dos anos 70, por volta dos anos 70. Então, ele estava com amigos num Fusca, e eles tinham ido ou estavam vindo por uma dessas, tipo, Tarumã, assim, e aí o carro bateu e ele saiu correndo para buscar socorro, mas ele voltou e descobriu que era só ele que tinha morrido. Na verdade, os outros estavam todos vivos. Aí, então, ele desencarnou bem jovem, parece que com 20 e poucos anos, né? E aí ele, então, se inscreve pela Marinzec de Carvalho, isso? Foi, né? Ou para Maria Lúcia, a médium. E aí ele escreve muitos livros. Muitos livros. Se eu soubesse, né, Fabiano? A série de livros, se eu soubesse. Não, esse se eu soubesse não seria dele. O que chama Os Miosotes Voltam a Florir, lembrei. Isso, Os Miosotes Voltam a Florir. Eu cheguei a ler toda a literatura dele porque eu era da época, assim, quando eu entrei no movimento espírita, foi o movimento que leu Luiz Sérgio. A minha geração foi o movimento que leu Luiz Sérgio. Já a geração de agora não conhece Luiz Sérgio, assim, dificilmente conhece, os jovens que entram no espiritismo agora. Mas ele tem muitos livros, tem livros que fizeram filmes, inclusive. Deixe-me Viver foi um livro que fala sobre o aborto, é muito grande o livro, e fizeram um filme, tem no YouTube o filme sobre esse livro. Um outro livro também lindíssimo é Na Hora do Adeus, que é um momento em que ele vai descrever os tipos de desencarnes que acontecem no cemitério e qual a forma como nós deveríamos nos comportar. Então ele vai... É muito bonita a capa, assim, porque tem umas flores vermelhas. E depois eu vou botar todas essas capas lá no a Mara, aí que a Mara citou, e vocês citaram, eu coloco lá para quem queira. E são muito bons os livros dele, muito fáceis, né, Mara, de ler, assim, bem tranquilo. São, é uma fala bem tranquila, é bem para jovem mesmo.
É bem legal. Na minha época tinha ele, Fabiano, e tinha o Augusto César. Eu não sei se chegou até vocês. Quem recebia muito Augusto César era o Celso Almeida, do Uberaba, lá do Aurélio Agostinho. Iam caravanas, muitas caravanas no Aurélio. Duas pessoas querem fazer pergunta, a Valentina e o seu Roberto. Valentim e o seu Roberto. Ah, Opa, tá. pode perguntar. Eu não queria fazer pergunta, só registrar a minha alegria de ter a Mara conosco. Um grande abraço a ela. Nossa, Roberto, eu engasguei aqui agora. É que a Mara, Eu gente, vou comendo aqui, porque eu chego em casa quase 8 horas, né? Porque eu fico na papelaria até às 19. Nossa, eu tô emocionada. Obrigada, viu? É uma alegria estar aqui com vocês aprendendo. Eu gosto muito de estudar. E o Fabiano me fez esse convite. A minha filha, hoje ela não está podendo, porque ela não está muito bem. Mas, assim, é uma alegria eu estar podendo participar aí com vocês. E eu que agradeço demais. Mara, já iniciamos a contagem regressiva. Ah, que coisa boa! Dia 17 de novembro, se Deus quiser, e Deus quer, nós Ele estaremos juntos novamente. Ele quer, então, eu quero, o Fabiano quer, né, Fabiano? isso. Então, assim, ó, já vamos expressar o convite aqui, vai ter um congresso lá em Uberaba novamente. Quem quiser ir agora vai ser muito... Gente, o lugar que a Mara escolheu para fazer o congresso vai ser no mesmo lugar, Mara? Vai ser no mesmo lugar. É excelente, assim, ó, aconchegante, muito bom. Ela teve até o cuidado de botar coisa que eu nunca vi em congresso nenhum, tá? Isso eu não vi mesmo. Ela colocou uma máquina de café no fundo para quem quisesse tomar café, água geladinha, tudo muito, muito bom. E ainda por cima pode visitar a casa do Chico Xavier, que é ali, de a pé. A gente vai de a pé. Vai, é bem pertinho, verdade. Então, como está no início, vai ser em novembro, se programar direitinho, tudo direitinho, dá para ir, viu, gente? É possível ir. É possível ir. E vai ser muito bonito. Nós vamos falar sobre, dessa vez, eu estava entre 2 livros, né? Que era o Homem Integral e Em Busca da Verdade. E a gente, pelo conteúdo, né, que eu quis desenvolver, e as pessoas estão me ajudando, o Fabiano está aí nessa luta comigo, que é uma bênção na minha vida também, Fabiano, nossa senhora. E a gente acabou optando pelo Homem Integral, pelo conteúdo, né, ele mais completo. E depois de falar de Francisco e de Clara, né, a gente tem que falar de Jesus, que é a base de tudo. Então, vai ser muito bonita as palestras, tenho certeza. Quantos dias será? 3 dias. É sexta, sábado e domingo. É 15, Obrigada. 16 e 17. Tá, obrigada. Mas é assim, tem que se programar para ficar 5, né? Porque daí tu tem que dar os passeios. Verdade. E a gente está se programando de novo. Porque assim, muita gente quer conhecer, quer ir para Sacramento, quer conhecer aqui. Então, dessa vez a gente está mais acostumada, está com um pouco mais de experiência, acho que vai ser bem legal. Vai ter umas Aí que está o caravanas ponto, ó. A Mara está falando para nós que vai ter nós vamos poder ir no hospital psiquiátrico onde está acontecendo esse estudo do livro, gente. É do Dr. Inácio Ferreira, né? Isso, hoje ele é o hospital escola hoje, a Unilb comprou, né? Mas ele era o Sanatório Espírita de Uberaba. O doutor Inácio tem muitos livros maravilhosos também, né? Então, foi uma pessoa linda, ele e a dona Maria Modesta. Então, foi assim... A gente vai entrar no hospital lá, eles não vão entender nada, né? Mas a gente sabe que a gente está lá. Verdade. E aí, Sacramento, então, é a escola de Eurípides Barçanufo, também ali perto. A gente vai poder visitar. E aí a gente tem que se programar. Podemos ir no túmulo de Chico Xavier, podemos ir. Ali é tudo muito perto, pega uma Uber, pega um... É rapidinho, tá
Tá na volta. É, o Uberaba é pequenininho, né? Então, tudo é ali. É ali Isso. perto. Mas obrigado, vai ser uma honra receber vocês, viu? Uma alegria grande. Vera, a Vera quer fazer pergunta, Vera? Olha só, meu sonho sempre foi querer fazer uma consulta com o nosso querido e saudável Chico, mas não deu tempo. Mas, porém, eu fico extasiada e pensativa em saber que eu nasci na era de Chico Xavier, e isso, para mim, já me conforta, de pelo Sim. menos senti-lo e ler os seus livros. E aí tu pode coroar isso visitando a casinha dele lá. Quem sabe? Exatamente. Leu meus pensamentos. O Chico foi uma pessoa extraordinária. Eu convivi com ele, mas um dia eu estava até conversando com o Fabiano isso. Nossa, conviveu com o Chico? Nossa! Eu convivi, mas assim, engraçado que... como é que eu vou explicar? Eu não sabia da importância do Chico, porque eu convivi com ele desde criança, porque o meu pai, o filho do Chico, o Eurípides, ele é irmão da Maria, que era casada com um amigo muito grande do meu pai. Então, todo aniversário que tinha dos filhos dele, que ele tinha um casal, era o Aniceto e a Maria. E tinha um aniversário, a gente ia para lá. E tanto que, assim, eu chamava ele de tio Chico. Foi difícil perder esse vício de chamá-lo assim, por causa dos meninos, e todo mundo acabava chamando ele de tio. E aí, mas eu não, assim, engraçado, eu não tinha, assim, eu não sabia da importância, a gente ficava sempre muito junto, e na Aurélia Agostinho a gente fazia no sábado o estudo do Evangelho, depois a gente ia lá para a comunhão, depois a gente tomava café, igual eu falei, né? Depois da prece lá, dos trabalhos, a gente tomava um cafezinho com ele. Então, depois que eu mudei de Uberaba, que eu falava assim, sou de Uberaba. Nossa, mas você é de Uberaba, da terra do Chico. Aí eu falei, gente, mas eu ficava até meio assim, né? Que aí que eu fui ver a importância que o Chico tinha pela convivência, né? A gente convivia muito com ele, então eu não tinha essa coisa, né? Hoje eu sei da importância dele muito mais daquela época. Naquela época eu vivi muito tranquilo com ele. Mas hoje é que eu sei da importância dos estudos dele, da pessoa, da humanidade dele, né? Então, é uma pena, eu podia ter aproveitado mais. Nossa, Mas que assim, relato maravilhoso. Que Deus te abençoe, viu? Merecimento. Amém. Né? Não, minha filha, sabe o que eu falo? Não é merecimento, não, é que a gente precisa, né? É a precisão. É a precisão do desenvolvimento, a precisão da melhora. Eu acho que é mais ou menos isso. O Chico, quando ele veio para cá, ele tinha, eu não sei se era 5 ou 3 cidades para escolher. Porque o Emmanuel falou para ele, escolhe. E a gente fala, porque escolheu Uberaba, que não sei, já escolheu Uberaba porque as pessoas são necessitadas. Valentim tinha levantado a mão. Será que ele queria fazer alguma pergunta? Deixa eu só ver o que a Mara terminar só o restinho da fala dela, a gente já passa para o Valentim, pode ser? E aí, Mara? Eu esqueci o que eu estava falando. Eu sou meio assim. Não, ele tinha o direito de escolher a cidade. Ele tinha, o Emmanuel deu 3, ele contava que o Emmanuel deu 3 vezes, né? 3 cidades, não lembro se era 3 ou se era 5. Acho que era Araguari, Uberaba, e tinha mais uma outra que eu não lembro. E ele escolheu Uberaba, né? Então a gente fala, porque escolheu Uberaba, que maravilha, né? Que a terra é boa. Não, é porque o povo precisava, é igual o Brasil, né? É porque o povo precisa. Então, a gente viver com ele foi um privilégio grande, sim, né? Hoje eu reconheço isso, mas eu podia ter aproveitado mais. Eu era muito, muito jovem, né? Tem assim, muitas coisas que eu passei, muitos relatos com ele, mas, assim, infelizmente, a gente não tinha muito esclarecimento, né? Vamos falar assim, da importância dele. É verdade. Então, tá, Américo. Quem era o senhor que queria perguntar? Valentim.
tinha levantado a mão. Não sei se encontra ainda. Saiu. Já deve ter saído, Fabiano. Ah, tá certo. Mas então, tá. Podemos encerrar, então, 22h30? Tudo certo, pessoal? Não tem mais perguntas? Eu vou enviar para vocês os livros, então, que foram indicados pela Mari e por outros aqui. Vou botar algumas coisinhas ali para vocês curiosas, da fotinho da Anália Franco, do eutropismo, só para a gente ficar, porque como é um estudo, né? Então a gente ter um materialzinho importante. Ô, Fabiano, Pode falar. aquele outro lá sobre sexo e obsessão, não ficou nada, não tem nada gravado? Ficou gravado, ele está Eu no não, mesmo eu canal. não participei desse estudo ali. Ah, tá. Então, aqueles que não participaram do estudo, quiserem ir olhar assim, os vídeos, assim como esses que estão sendo gravados, tá lá. Eu mando o link também para vocês verem, tá? Tá, obrigada. Eu mando lá no grupo. Pode deixar. Eu gostaria também, Fabiano. Tá Por bom, eu mando lá no gentileza. grupo. Tá. Vai estar ali no grupo, daí vai assistindo um por um. Tá? Ótimo, maravilha. Aquele estudo ele é bem denso, importante. No começo tu começa a sentir muito ódio do autor, do personagem, depois tu vai ganhando uma certa animosidade, e aí depois tu vai indo assim, porque ele vai ganhando uma redenção, ele vai fazendo sua própria redenção. No começo, assim, é muito, muito ruim essas informações, que são densas da pedofilia, né? Então, depois a gente vai vendo os porquês das existências, das vidas, os enlaces, e aí a gente vai se conscientizando. E é muito bacana isso, porque a gente vai vendo como a gente é, né? E que a gente precisa conhecer para poder entender as coisas. Né? Tá? Então, tá. Mais pergunta, pessoal? Não tem mais pergunta? Tem 3 minutinhos ainda. Tranquilo, Fabiano? Tudo bem, podemos encerrar. Né? Cleonice? Então, levamos o pensamento novamente a Deus, nosso Pai, onde nosso coração e nosso pensamento solicita sempre a presença de Jesus, para que possamos estar sintonizados, voltados nessa busca, com a vontade firme, e assim podermos sentir ao final de cada atividade do aprendizado, a verdadeira sensação de aprendizado, de realização, de amor, acima de tudo, porque estamos aprendendo, estamos vivenciando e estamos tendo a oportunidade de poder aplicar e poder compreender mais cada atividade que participamos. E assim, com mais empenho, nos entregarmos verdadeiramente, Senhor, para que tenhamos satisfação ao final de cada uma delas, de um trabalho de esforço e de realização. Por isso, gratidão sempre. Agradecemos imensamente pela oportunidade que nos é concedida neste momento atual em nossas vidas, de estarmos reencarnados e aonde nós estamos, podemos participar juntos e vibrarmos em um só pensamento. Obrigada, Senhor, pela sublime oportunidade de misericórdia que nos é concedida. Mais uma vez, muito obrigada. Que assim seja.
Que assim E seja. assim seja. Tchau, Uma pessoal. boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, boa noite. Tchau. Boa Até a noite. próxima aula. Boa noite a Tchau, todos. Boa noite.